Então, meus amores, agora que vocês já corrigiram a folhinha sobre o reino mineral, vamos entrar na nossa aula de hoje? Pois é, a nossa aula de hoje é aula de ciências e nós vamos falar sobre a água, como a tia Fernanda falou lá na abertura. Vamos falar sobre água. Mas antes de começar, eu quero te contar uma história pra lá de especial. Tá preparado para nossa historinha de hoje? Então, vamos lá! Essa história que a tia Fernanda vai contar para vocês, eu vou contar para vocês a história de uma gotinha de água que se chamava Pingo de Chuva. Pingo de Chuva e suas amigas formavam as águas de um lindo lago. Pois é, mas o que Pingo de Chuva não sabia, o que estava prestes a acontecer. Estava ela e suas amigas no lago quando de repente chegou o sol. O sol chegou, mas ele chegou aquecendo Pingo de Chuva e suas amigas. E ele aqueceu tanto, 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 que ficou tudo tão quente, tão quente, tão quente, que Pingo de Chuva começou a se sentir leve, bem leve, bem leve. E quando o Pingo de Chuva percebeu, ela estava voando, ela estava flutuando, pessoal. Olha isso! O calor do sol fez com que a Pingo de Chuva, a aguinha, ficasse gasosa. E agora ela virou um vaporzinho que estava subindo em direção ao céu. Quando o Pingo de Chuva olhou, as suas amiguinhas gotinhas também estavam subindo ao céu em forma de vapor. E elas foram subindo, subindo, subindo e foram se juntando. E quando elas se juntaram bem, elas formaram juntas, sabe o quê? Elas formaram a nuvem. Formaram uma nuvem todas juntinhas. Todas as gotinhas foram chegando e a nuvem foi ficando bem gordinha, de tantas gotinhas de água que estavam se formando. E a nuvem foi ficando bem pesada, gente, porque eram muitas gotinhas aqui nela agora, em forma de vapor. Elas se juntaram e quando elas se juntam desse jeito, elas formam uma nuvem, como essa aqui, ó. E a nuvem ficou tão pesada, e de repente veio um vento muito forte. E ele começou a ventar. E ele ventava muito por todos os lados. Sabe o que aconteceu? Enquanto ele ficava ventando, a nuvem começou a viajar. O vento começou a levar a nuvem por vários lugares e ela foi viajando e gotinha de chuva junto com ela viajando também. Lá do alto, quando estava bem no alto, gotinha de chuva olhou e viu lá embaixo muitos rios, lagos, viu tudo isso e descobriu e entendeu que os lagos e os rios são formados por outras gotinhas de chuva também, por outras gotinhas como ela e as amigas dela. E a nuvem não parava de viajar e gotinha de chuva conhecendo tantos lugares legais, tantos lugares diferentes. Só que chegou um momento que gotinha de chuva encontrou uma frente fria, um frio tão grande. E com o frio, a nuvem liberou calor e algumas gotinhas se desprenderam. A nuvem virou de cabeça para baixo e algumas gotinhas foram se desprendendo e caindo sobre a terra em forma de chuva. Olha como choveu, gente. Vocês viram? Quando a frente fria encostou na nuvem, ela liberou calor e algumas gotinhas caíram sobre a terra em forma de chuva. Pois é. É claro que Pingo de Chuva
também caíam na terra e agora elas estavam no estado líquido de novo, assim ó, como aguinha novamente, não eram mais vapor, agora estavam no estado líquido, pois é, e o estado líquido da água. E aí elas caíram sobre uma montanha, lá no alto de uma montanha. E sabe o que aconteceu no alto da montanha, meus amores? Lá no alto da montanha estava tão frio, tão frio, tão frio, que pingo de chuva e as outras gotinhas fizeram, sabe o quê? Elas se transformaram, elas foram se juntando, se juntando, se juntando e ficaram bem juntinhas. Então elas formaram o estado sólido. Olha aqui, o estado sólido, gente, gelo, gotinha de chuva agora, pingo de chuva agora virou gelinho. O estado sólido da água é o gelo, é bem durinho, bem firme, né, pessoal? Mas não ficou assim. No dia seguinte, o sol brilhou novamente. Olha o sol! Ele brilhou novamente e o seu calor fez com que as gotinhas se agitassem. Começaram a se balançar, se balançar, se balançar. As gotinhas se agitaram. E sabe o que aconteceu quando elas se agitaram desse jeito? Pois é, elas fizeram, sabe o quê? O sol brilhou, o seu calor fez com que as gotinhas se agitassem novamente e voltasse a ser água líquida. Novamente as gotinhas estavam agora lá no lago novamente. Pingo de chuva, e as gotinhas correram da montanha até encontrarem um rio cheinho de gotinhas transparentes e rapidamente todas se jogaram, lançaram-se na água e sentiram lá o controlezinho do mar e se sentiram muito felizes quando elas foram sendo levadas novamente para o mar. Pois é, pessoal, atualmente, Pingo de Chuva vive no mar e lá ela conheceu muitas outras gotinhas em uma porção de outras coisas, animais, plantas que vivem lá no fundo do mar. Mas um dia, a gotinha de chuva, ela espera novamente subir e iniciar uma nova viagem cheia de aventura. Muito legal, né? Essa história que a tia Fernanda contou é da Mari Rodrigues, a história da gotinha de chuva, o pingo de chuva, ok? Pois é, pessoal, essa história tem muito a ver com o que a gente vai conversar agora sobre o tema da nossa aula de ciências, água. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Você sabe, né? Nós já temos conversado sobre a água há um tempinho já, né? Nós tivemos a aula sobre o reino mineral, onde nós falamos bastante da água, onde nós a encontramos, a importância dela. Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, tá? A água, meus amores, ela é muito importante para o ser humano. Ela é importante para a nossa vida. É importante para a gente fazer muitas coisas. A água, ela é uma fonte de vida para todos nós. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter consciência e precisamos economizar a nossa água, né? Não pode ficar lavando a calçada com a mangueira. Isso não está correto. Na hora de tomar banho, é importante que você abra, se molhe e depois feche para poder conseguir se ensaboar e depois abra novamente. O que não pode acontecer é a gente desperdiçar a água, abrir o chuveiro e ficar 10 minutos deixando aquela água gastando, desperdiçando a água. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. E nós vamos poder ter água para fazer o que a gente precisa fazer. A água, ela também é muito importante para mais o quê? Fala aí você. Ela é muito importante para escovar os dentes. Olha, escovando os dentes. A água é importante para lavar a roupa, para limpar a casa. Mais o quê? Mais o que a água é importante? A água é importante para fazer comida. Como que a gente vai fazer um arroz gostosinho se não tiver água? Não vai dar certo. Ele vai ficar bem durinho. Pois é,
A água é importante também para fazer a comida, para preparar os alimentos, para lavar os alimentos, né? Nesse momento que nós estamos vivendo agora de isolamento, com esse vírus, nós precisamos fazer sempre o quê? Lavar as mãos, lembra? Lavar as mãos. E nós lavamos as mãos com o quê, gente? Lavamos as mãos com nada? Lavamos as mãos com um pano? Nós lavamos as nossas mãozinhas com água. Olha só a importância da água. Você já imaginou se não tivesse água? Como nós iríamos nos proteger desse vírus? Como nós nos protegeríamos da sujeira? Hein, pessoal? Pois é, você tá vendo como a água é muito importante para as nossas vidas? Ela é. Lá na sala também, a tia Fernanda falou que 75% do nosso corpo, lembra que a tia fez um desenho de um boneco e a gente foi pintando assim para ver quantos porcentos de água tem no nosso corpo? Pois é, muita água no nosso corpo, pessoal. E essa água do nosso corpo, ela é importante. Por isso nós precisamos também, da água para beber. Por que precisamos da água para beber? Porque a água no nosso organismo, aqui dentro do nosso corpinho, ela serve para purificar, ela serve para limpar as impurezas, aquilo que não tá legal, aquilo que não foi bacana que a gente comeu também. A água serve para purificar, para limpar o nosso corpo. Não é refrigerante que limpa o nosso corpo não, hein, gente? Nem é suquinho. O que limpa o nosso corpo é a água. Então, é importante beber água todos os dias. É verdade. Sabe quanto? É importante você beber pelo menos 2 litros de água por dia. Tia Fernanda, o que é isso? 2 litros de água. Sabe o que é 2 litros de água? É aquela garrafa de Coca-Cola. É aquela garrafa grande assim de Coca-Cola. Pois é essa água aí todinha que você tem que beber, né? Então, meus amores, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem como a água nasce? Vocês sabem, vocês já ouviram falar como a água nasce? De onde essa água vem? Gente, será que ela fica na barriga da dona água e na hora certa ela nasce? Será? Será que ela nasce na caixa d'água? Que fica lá em cima no teto da sua casa? Ih, gente, calma aí. Não se preocupe que a tia Fernanda vai te explicar. A água, ela nasce sim, é verdade, ela nasce. E ela vem de uma nascente. Ela vem de uma nascente. Lembra que a tia Fernanda falou que lá no fundo da terra, se cavar bastante, vai encontrar água? Pois é, essa água encontrada ali, ela é também uma nascente, de onde a água nasce. E aí, gente, essa água nascente, essa água pura, tão limpa, ela é levada pelos rios, nós podemos encontrar essa água nascente nas cachoeiras. Você já foi na cachoeira? Você viu como aquela água desce? Ninguém pode ter criado aquela água ela é natural, ela vem de uma nascente e ela cai ali na cachoeira. Pois é. Só que o que acontece? Tia Fernanda, ok, eu entendi. A água vem de uma nascente, de uma fonte, ela é natural. Pois é. Só que como que essa água chega na nossa casa? E é mesmo, né, gente? Como essa água chega na nossa casa? Pois é. O homem teve uma grande ideia. Igual você quando tem as suas ideias para tia Fernanda, as suas grandes ideias. Pois é, o homem teve uma grande ideia. A ideia dele foi criar canos, o encanamento. E aí, o que ele fez com esse encanamento? Pois é, ele pegou esse encanamento, esse cano, colocou numa nascente, numa fonte, e aí essa água agora, ela não vai mais toda espalhada, ela vai juntinha naquele encanamento para poder chegar na nossa casa. Por exemplo,
Lembra quando a gente... O seu suquinho. Quando você compra aquele suquinho de caixinha, sabe? Que você leva pro lanche. Pois é, aquele suquinho, ele vem com um canudinho grudado. Não vem com um canudinho grudadinho ali? Pois é. Vamos fingir que aquele suquinho ali é a nascente, é a fonte de água, ok? Tudo bem? Tá imaginando comigo? Então tá. Como que você vai fazer aquele suco chegar até a sua boquinha? Se é numa caixinha com furinho tão pequenininho. Lá na nossa turma, já teve amiguinhos que levou esse suquinho para o lanche e chegou na hora, tinha perdido o canudo, ou não sabia onde estava, ou tinha esquecido em casa. E a tia Fernanda furou, e a gente fez de tudo para tirar aquele suquinho dali. Mas olha, pegar e botar assim na boca para beber era muito difícil e muito ruim. E aí é a hora que entra o canudinho. É como se fosse o cano que o homem criou, a ideia que o homem teve. Vamos fingir que você foi o homem que teve a ideia. Pegou o canudinho, colocou no seu suquinho e sugou. Olha como esse suco chegou bem mais rápido na sua boca e sem espalhar, sem sujar nada. Entendeu? Foi assim que o homem fez. Ele criou o encanamento, ele posicionou o cano na fonte, no lugar certo, e aí aquela água agora não sai mais espalhada por todos os lugares. Ela vem certinho dentro daquele cano para chegar na nossa casa. Gostou de saber disso? Não foi legal? Pois é. Agora, tia Fernanda, mas ela vem direto assim da fonte e vai direto para nossa casa? O que você acha? Pois é, a tia Fernanda vai te contar agora como ela faz. Além de vir pelo encanamento, ela não vem diretão para nossa casa. Ela vai passar por alguns lugares que eu vou te contar agora.